Quem estiver entrando aí, me fala se tá vendo, ouvindo direitinho. Vamos começar a live daqui a pouco, esperando o Rodrigo, Maria Eduarda. Hoje, infelizmente, a Jéssica teve um imprevisto, não vai poder estar com a gente aqui, mas a gente, num próximo momento, ela volta aí com a gente. Vamos lá, quem já entrou, lembra de usar aí a setinha e chamar as pessoas para virem aqui para nossa live também, que o tema de hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre infidelidades. Rodrigo chegou. Deixa eu ver aqui. Rodrigo, consegue pedir para mim? Deixa eu te colocar aqui. Estou aqui aceitando o Rodrigo, enquanto vocês vão aí entrando. Oi. Oi, tá me vendo direitinho? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Eu não te vejo, mas eu te ouço. Ué, de novo? Eu vou te colocar pelo computador que aí eu vejo seu rostinho. Tá, coloca aí então, pra gente conseguir conversar se vendo, né? Isso. Mas tô aqui. Ótimo. E hoje nosso tema, né, Rodrigo? Ele é complexo, mas é importante. Que tema bombástico. Como é que a gente pode lidar com um relacionamento depois de uma traição? Primeiro a gente precisa falar sobre qual traição, né, infidelidade que a gente está falando. E hoje a gente vai falar um pouco da infidelidade conjugal. A gente não vai falar das infidelidades, as outras, né, de amizade, financeira, enfim. Mas hoje a gente vai entrar aqui na conjugal, na infidelidade amorosa, no que muita gente chama especificamente de traição, né? Eu não sei se eu gosto muito desses termos, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Já falei que Jéssica hoje não vai estar aqui presente com a gente, que ela teve um imprevisto. Sim. E Maria Eduarda deve estar entrando, né, daqui a pouco. Perfeito. E já pedi. Mas realmente chamar outras pessoas aí, vamos chamando. Sim. Vamos convidando, né? Jogando aí para todo mundo ir aparecendo, porque o tema é bombar para uma manhã calorenta. Acho que no país todo, né? Você está no Rio, Duda em Recife, todo mundo com muito calor. Bom hoje dia. Tá aqui, viu? Ainda tô com o cabelo meio molhado aqui, tá meio molhado, meio seco, porque o calor está de matar. Não tem condição, não. Nem o ar-condicionado hoje aqui do consultório está dando conta. Tá demais. Então vamos começar, porque a gente tem muita, né? É muito complexo, é muito dolorido, e a gente precisa conversar sobre o tema para a gente sair do senso comum e até para a gente ver como é que a gente vai tratar todos os sintomas, todas as dores que vão aparecendo até na clínica da infidelidade, né? Isso. Então a gente vai falar hoje sobre como lidar com o relacionamento após uma traição. Então, primeiro, o que seria uma traição, né? O que seria aí uma infidelidade? A gente vai usar, acho que nessa nossa conversa, essas duas palavras enquanto sinônimo, apesar de terem algumas diferenças, mas vamos usar também no senso comum aí um pouco como a mesma definição, né? Que de uma maneira bem simples seria o que? A quebra de um contrato. Sim. Né? Acho que a definição mais simples que a gente teria aí seria essa quebra de contrato. Toda relação tem um contrato, verbal ou não verbal. Né? Os acordos ali, eles vão se organizando à medida que você vai se relacionando, em que as experiências, as vivências vão acontecendo. Aí já vem, inclusive, uma pergunta que colocaram para mim, eu deixei a caixinha lá, né?
ontem no Stories essa questão se existiria, então, a infidelidade em relações não monogâmicas, Rodrigo. Eu anotei, eu tô procurando meu papelzinho, minha cola aqui, que eu anotei algumas coisas, e uma delas foi exatamente isso que eu anotei, né? De a gente falar um pouco das relações não monogâmicas. Então, vou responder, tá? Assim, Vamos lá. dentro das relações não monogâmicas também há questões de infidelidade. A diferença das relações mono e relações não monogâmicas é onde está essa infidelidade, né? Parece, e aí não puxando sardinha para as relações não monogâmicas, né? Que eu brinco que eu estou no relacionamento monogâmico, mas tem até amigos monogâmicos, tem até amigos, mas a grande verdade é que dentro da não monogamia parece que há uma forma melhor de falar sobre esses contratos. Né? Dentro da monogamia, o contrato ele é dado. Então, fulano entra dentro de uma relação e você já entra com o contrato muito já organizado, porque afinal de contas as pessoas acham que é aquilo dali. Né? E dentro da não monogamia, não é que há mais diálogo, então não puxando uma sardinha aí. Mas dentro da não monogamia se fala mais sobre isso. Se fala mais sobre o que eu espero do outro, o que eu quero do outro. E aí fica naquilo do dito. Tem um ditado que eu uso muito com meus pacientes, né? Que é o não dito vira maldito. E dentro da não monogamia há muito dito, há muito diálogo, né? Em geral, tá? A gente está tentando generalizar, não generalizando, mas a ideia do diálogo é muito importante. Que caso em algumas relações monogâmicas não acontece. Mas respondendo, há sim fidelidade dentro da não monogamia, quando a gente está falando de uma polifidelidade. Eu não sou fiel necessariamente a essa ideia do outro. Nós somos fiéis aos nossos acordos, somos fiéis à nossa relação, somos fiéis àquilo que a gente conversou sobre. Então acho que aí sim, quando quebra isso, aí sim há uma ideia de traição. E aí tem uma coisa muito engraçada, né? Tem algumas pessoas que colocam algumas regras que são muito pessoais. Então tem algumas pessoas colocam, pode tudo, mas não pode transar na mesma cama. E aí, justamente na mesma cama é que acontece a traição. Então tem algumas regrinhas da monogamia que cada casal pode colocar ou não. E aí é aquilo que pode ser quebrado, né? Enfim, é isso. Complementando aí, eu acho um comentário que eu tenho a fazer justamente sobre essa fala de Rodrigo, né? Justamente nas relações não monogâmicas, eu acredito que seja mais, esse diálogo seja mais aberto, porque seja mais normalizado a presença de um terceiro, um quarto, um quinto, né? Uma outra pessoa que não seja a sua parceria fixa, digamos assim, né? Então, a gente vem daquele conceito do começo, bem do começo da live, o que é traição, né? Então, traição varia bastante de casal para casal. O que é traição no meu relacionamento pode não ser traição no relacionamento de Rodrigo e pode não ser traição no relacionamento de Carol. Porque a traição é o que é acordado entre os pares, né? Tem gente que diz que traição é trocar mensagem, é curtir uma foto no Instagram, é olhar de lado, é dar um oi, né, para outras pessoas é transar, não é traição, o relacionamento amoroso, quando envolve sentimento, é traição. A gente estava até conversando um dia desse sobre a questão do beijar na boca que torna o sexo com traição, né? Sim. Então, depende muito do que é acordado entre os pares, né? Ou seja, posso transar, mas se eu beijar na boca já tem o envolvimento, então já constitui traição. Então, vai muito disso aí. Então, quando a gente tem uma parceria, né, sendo ela monogâmica ou não monogâmica, e um relacionamento, e quando a gente quebra esses acordos, né, o que a gente combinou, o que a gente estabeleceu como sendo nosso entre a gente, então, passar daquele limite, então já é uma questão de traição, né? Não precisa ter contato físico, não precisa ter necessariamente nada, né? Só precisa não ter ido além do que foi combinado como seria nosso. Aí me lembra aquela divisão que a gente faz da infidelidade emocional com a infidelidade sexual, né? Os dois estão aí no que a gente está conversando, que seria a infidelidade conjugal.
Sim. Então, se a gente fala dessa infidelidade emocional, a gente está falando de uma possível conexão emocional com uma terceira pessoa. E a questão do amor romântico, né, que traz para a gente a questão da atenção e dedicação ter que ser totalmente direcionada à parceria que está ali com a gente. Então, a infidelidade emocional seria dentro dessa conexão e dentro desse amor aí dividido, compartilhado de alguma outra forma. E o sexual estaria no sexo e em um ponto que a gente precisa conversar também, no desejo sexual. Porque muitas vezes existe o desejo, não é porque está no relacionamento que o desejo por outras pessoas vão deixar de existir, mas em qual ponto, ou em qual comportamento ou pensamento passa a ser infidelidade. Né, que é uma das dificuldades de até psicólogos, psicólogas mesmo na clínica da infidelidade, fazer essa separação para a gente não recair ali no senso comum e levar os nossos valores. Porque como é um tema muito complexo, ainda está sendo muito estudado, eu estudo desde 2002, foi meu primeiro trabalho, até resgatei ele aqui, que eu fiz numa especialização, foi em 2002, meu trabalho final. Que aí foi minha primeira publicação na revista do Impassex, que é a questão da infidelidade. Né? Então, é algo que vem sendo estudado e o que a gente tem? A gente tem as evidências científicas, mas elas estão onde? Elas estão dentro da clínica. Então, a gente precisa olhar para o que as pessoas estão trazendo para a gente, senão a gente começa também a fazer essas caixinhas, né? Que é o que a gente tem evitado. Monogâmico, não monogâmico, emocional, sexual. Então, qual que é o contexto? E para essa pessoa, como é que a gente vai fazer esse olhar? Por quê? Porque tem gente que vai para onde? Tem gente que a gente sabe que vai ter transtorno de estresse pós-traumático. Tem gente que vai terminar a relação e tá tudo bem. Tem gente que precisava disso, né? Não, que bom, porque agora eu consigo terminar a relação. A gente ouve de tudo. Né? Então, era essa divisão, acho que eu falei demais, né? Eu vou falando, como eu gosto do tema, eu vou ampliando. Essa questão da caixinha, né? Eu acho legal, porque a gente vê muito esse clichê, né? Da situação de que para homem, traição é quando a mulher transa, né? Quando é a traição sexual, é mais voltada para isso. E a mulher é quando o homem se envolve, né? Tem essa questão muito de dividir o que é sentimento e o que é sexo, né? Ou seja, a traição, uma da traição sexual, e que isso vai de acordo com os gêneros. Sim, aí não tem jeito, a gente cai de novo nas questões de gênero. Isso. Como a gente parte do princípio, assim, fora da ciência, no senso comum, de que o homem, necessariamente, ele não tem envolvimento emocional. Então, se for sexual, é onde ele está traindo. E que a mulher, necessariamente, tem envolvimento emocional. Que ela nem gosta de sexo. Exatamente. Né? Então, ela só vai fazer sexo se tiver um envolvimento emocional. É um lugar em que a gente amplia muito essa visão. Ô, Carol, e assim, compartilha aí um pouquinho, porque eu mesma não tinha nenhum caso ainda de transtorno de estresse pós-traumático, né, de infidelidade. Eu achei super interessante que você compartilhou comigo, né, que tinha já tratado. Então, fala um pouquinho sobre isso, que eu acho bem interessante para as pessoas ficarem sabendo que também ocasiona isso, né, que é bem... A gente não sabe um pouquinho assim. Sim. É o que acontece em algumas relações, tá? A gente vai sempre falar em algumas relações porque a gente não tem, né? A gente não tem um manual, uma regra de trair tem que fazer isso, para não trair tem que fazer isso. Isso não existe, gente. Mas existem algumas relações em que as pessoas que foram traídas, elas têm sintomas de estresse pós-traumático. O que acontece? Eu não estou falando só de mulheres, tá? Estou falando também de homens que sofrem aí as traições. Eu digo sofrer porque é uma emoção sofrida, sentida. Né? O que acontece para a gente chegar nos sintomas do estresse pós-traumático ali?
E o que tem, né, no estresse pós-traumático? A gente pode ter ali crises profundas de ansiedade, crises de pânico, a despersonalização, crise de identidade. O que acontece? A pessoa estava tão envolvida na relação, com tanta confiança, que quando ela fica sabendo de uma traição, é como se ela perdesse a identidade dela. Ela para de acreditar na pessoa que ela foi até então. Tá? Porque ela estava numa relação, a gente constrói nossa identidade também nas relações. Então a pessoa desacredita de quem ela é, ou o que ela fez para que isso acontecesse. Uhum. Lembrando que ninguém faz nada, né? E ninguém obriga ninguém a ser infiel. É a escolha da pessoa. Tá? Então, quando a gente entra nesse lugar dessa perda de identidade, com crises fortes de ansiedade, às vezes até a crise de pânico, tremores, né? Um choro intenso. Então, esse é o lugar do sintoma do transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, para quem passou por uma traição e esse lugar faz sentido para ela. Aí a gente faz o quê? A gente faz o processo clínico do tratamento do estresse pós-traumático. Em alguns momentos a gente precisa também de medicação, mas a gente faz isso de forma contextualizada na clínica da infidelidade. Que qual é o significado? Aí a gente entra, né, nas nossas definições, nos significados. O que é sexo para essa pessoa? O que é traição para essa pessoa? O que é desejo para essa pessoa? O que é relacionamento? Porque aí o relacionamento, os vínculos, eu tenho receio de falar sobre, né, as teorias de apego e a questão do amor, né? Meu tipo de amor, tem um nomezinho, eu esqueci agora, fugiu aqui. A linguagem do amor e os... Porque senão a gente começa a vincular. Ah, eu amo de tal jeito, eu tenho tal apego, então isso é assim mesmo. Como se a gente não pudesse ter um outro olhar. Sim. Então, as linguagens do amor, lembrei. Sim. Né? A gente vai lá ler o livro, então minha linguagem de amor é essa, começa aí a falar sobre apego, meu tipo de apego é esse, então aconteceu isso, é responsabilidade minha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho receio de falar para não fazer esse engessamento, né? A gente usar a teoria até a nosso favor, porque como tem muito conhecimento que se tornou, vamos colocar assim, se tornou público, todo mundo tem acesso, é como a leitura é feita em cima disso. Porque isso, muitas vezes, a pessoa chega no consultório, né, nessa situação de infidelidade e já chega engessada e com uma culpa, porque eu sou assim, então houve a traição, a responsabilidade é minha, o que eu tenho de fazer? E nesse lugar, se tiver nessa questão da identidade também, a gente pode pensar no estresse pós-traumático. Sim, Carol, eu acho, eu escutei certa vez, eu queria compartilhar com vocês dois, né, para a gente abrir esse debate aí. Em um curso, né, eu escutei uma frase de uma pessoa, né, um professor, falou assim, que quando existe a traição, a culpa não é só de um, sempre a culpa é dos dois. Depende da traição. Né? Aí a gente entra na frase de psicólogo, tudo depende. Tudo depende. Sim. Depende. Se a gente falar de pessoas que não cuidam da relação, né? Que não cuidam do vínculo, aí a gente pode, na verdade, a responsabilidade das duas pessoas pela situação de infidelidade que a relação se encontra. Sim. Né? Aí sim, aquela, né? Tem até um filme, acho que tem um livro também, me perdoo por te trair. Vou lembrar a frase direitinho, que é justamente isso. Eu tenho que me perdoar por você ter me traído, porque a responsabilidade é minha. Eu estou usando
responsabilidade, mas a maioria das pessoas usa culpa, que aí a gente também vai lidar com a culpa aí, né, no relacionamento aí no pós. Mas eu acho Sim. complicado a gente culpar a pessoa que foi traída pela traição em todas as traições. Também acho. Né? Até E a gente... às vezes a pessoa não tem culpa nenhuma, não é verdade? Não, as pessoas não estavam nem sabendo o que estava acontecendo. Está na relação, está cuidando da relação. E uma coisa da gente importante de falar é que a gente também não pode estar numa relação cuidando do outro o tempo todo. Cuidando não. Deixa eu mudar a minha frase, porque o cuidado a gente tem que ter, mudar essa palavra. Mas assim, de certa forma, até stalkeando, né? Usar um termo mais recente, de você ficar controlando a pessoa. Onde é que tá? O que tá fazendo? Tá falando com quem? É possível me trair, não me trair? Ninguém vive assim também. Isso também não é uma boa relação. Carol, e é importante a gente lembrar que a pessoa que... Muitas vezes a pessoa que foi traída, né? Tá, na verdade, ela tá muitas vezes envolvida, fazendo a parte dela, né? Achando que tá tudo certo, porque não consegue ver o lado. E a outra pessoa, por outro lado, não demonstra nenhuma insatisfação. Não peça, não pontua algumas coisas que podem ser melhoradas, né? Ou seja, existe essa falta de diálogo. Então, enquanto para um tá ruim, para outro tá bom. Sim. Aí quando chega depois, eu traí, a culpa é sua, você está distante, você é desse jeito, você não sei o quê. Né? A pessoa fala, poxa, mas eu nem sabia que você não gostava disso, eu nem sabia que eu podia melhorar, eu nem sabia. Não é nem questão de poder melhorar. É questão, novamente, dos acordos, né? Da gente Sim, você faz um ponto muito importante. Exatamente. As infidelidades só acontecem em relações ruins? Não. Então. Perfeito. E acho, só pontuando e concordando com vocês, né? Eu acho que quando a pessoa é traída, ela precisa dar um sentido àquilo. Ela precisa entender o caminho daquilo. Então, é onde vem as justificativas, de certa forma, e a justificativa incluindo essa, de que qual foi o meu lado da culpa. É claro que a gente está falando de um sistema, então tem um sistema ali, um sistema familiar. Mas essa coisa de culpabilizar, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Vocês também estavam falando sobre a questão de gênero, eu acho bacana de pontuar que a gente tem que ter cuidado com o reforço que a sociedade faz, de que o homem ele é mais instintivo e por ele ser mais instintivo, ele tende a atrair mais. E aí esse reforço entra nas relações gays, por exemplo, nas relações homoafetivas, né? Como um estereótipo de que homens gays traem mais e mulheres lésbicas viram amigas. É outro reforço, porque e a gente tem que tomar muito cuidado. O quanto tem esse lugar cultural. Porque será que mulheres lésbicas elas vão se tornar sempre amigas? Será que isso não é um lugar cultural que a gente fica reforçando e vai levando e vai o tempo inteiro colocando como uma obrigação? Então, colocando, incluindo que as relações homoafetivas dos homens, né, eles vão o tempo inteiro amarrando uma deslealdade, uma coisa que na verdade não necessariamente. Porque isso são coisas que a gente vai aprendendo e que não necessariamente é um reforço que a gente tem em relação à questão dos estereótipos, né? E que alguns psicólogos e algumas pessoas até vão levando como esse reforçador, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, né? E aí você trazendo, aí entram e outras, só para pincelar, não é nosso tema de hoje, mas é importante não deixar passar, que aí a gente coloca as relações homossexuais, né, dos gays como promíscuas, porque aí eles têm essa autorização, né, já que são homens, então eles querem mais relacionamento sexual, então teria aí um lugar de autorização. E não é assim, nós temos relacionamentos monogâmicos e não monogâmicos da mesma forma. E a gente entra também na questão novamente sexual, né? Duas mulheres, como elas não gostam de sexo, elas vão ficar amigas e tá tudo bem. Sim. Então, exatamente. Onde é que entraria a infidelidade? Não existiria infidelidade, porque não tem aí a traição, não tem o desejo. Gente, que há, né? Não é? alguma coisa aqui, Paty.
É, Eu tô sem óculos, deixa eu porque até então para você. Paty, a gente pediu opinião sim, tá? A gente pediu que todo mundo falasse aí. Vamos lá. eu ver de Ela longe. penso que qualquer traição começa pela deslealdade do primeiro ato que quebra o contrato feito no relacionamento, havendo diálogo honesto antes de qualquer atitude. Completando, deixa de ser traição ou de ter culpados. E aí? É o que a gente Eu falou, né? acho que eu acho que essa palavra lealdade, desculpa, Duda, te cortei, Não, eu tô sem ver vocês, mas desculpa se eu te cortar, mas a questão da lealdade é o principal mesmo. Eu acho que isso é um termo que a gente usa na não monogamia, né? Que a gente usa quando estudamos monogamia, é a questão de principalmente a lealdade. É mais do que uma fidelidade, é o quanto eu sou leal a esse outro, é o quanto eu estou ali com esse outro, somando com esse outro. E realmente, né? Eu acho que qual é o primeiro ponto da possível infidelidade, né? Onde começa ali a ser gerado? Será que, né, é aquela brincadeira, né, de que ninguém cai de cair de boca em alguém, né? Ah, Possivelmente foi gerado um flerte, foi gerado alguma coisa, mesmo que não tenha sido muito antes, foi gerado alguma coisa ali, né? Eu vou sugerir também depois a gente coloca, né? E quem quiser fazer sugestões de filmes e seriados, coloca aí também, né? A Carol já citou história aí um filme. E eu queria citar um seriado chamado The Affair. Não sei se é assim que pronuncia. De Ele afé, tá na. sim. Isso, ele tá na Paramount. Né? E aí quem tem Prime pode acessar ele pagando extra, né? A Prime tem aquela coisa é do muito bom. pagar. Mas tá. É muito bom. É, e é um seriado, ele é um pouco cansativo a primeira temporada, porque ele mostra a visão de um e de outro no mesmo episódio, então fica um pouco cansativo, mas é um seriado justamente pra gente falar disso, para a gente falar dessa lugar da culpabilização, para falar do lugar de, incluindo, aí eu quero apimentar aqui, quais são os sentimentos que o traidor tem. Porque a gente falou até agora do traído, né? A gente falou um pouco do como que o traído pode gerar isso. E o traidor? Será que ele é só um grande filho da mãe, para não falar outra coisa? Será que ele é só uma pessoa, ou tem outras coisas? Não tô querendo passar pano para ele não, tá? Só tô querendo trazer aqui esse lugar de qual é o processo psíquico que também tá ali na pessoa que traiu. Que também tá ali na pessoa que traiu uma vez, ou que vai estar uma traição de anos, que vai conseguir, que vai levando essa traição, né? Porque também tem essa diferença, né? Será que trair uma vez e se arrepender tem o mesmo peso da pessoa que está traindo 3 anos? Tô jogando aí a pimenta. Porque eu acho que é isso, né? Qual é esse lugar que o traidor também tem, né? E aí, já vou devolver a bola para vocês. Um outro filme também que eu sugiro, que está no Star Mais, é um filme que eu choro muito no final, é um filme que eu me emociono no final, chamado Os Descendentes, com o George Clooney, que é um filme maravilhoso. Não vou dar tanto spoiler, mas é um filme que toca nesse lugar também de uma maneira muito sensível e que eu acho que é bem interessante pra gente falar sobre traição. Vale muito a pena esse filme, enfim. Mas aí fica aí a bola pra vocês. Como que fica o traidor também nisso, né? É porque a gente vai desmembrar nas várias razões de ser infiel. E muitas vezes pode ter ali um apaixonamento. E se houver esse apaixonamento, essa pessoa também sofre. Porque muitas vezes, com esse apaixonamento, a pessoa não sabe como vivenciar, mas também não quer se separar, porque também tem ali um sentimento, não vou falar, né, necessariamente amor, paixão, porque aí cada um traz o seu sentimento naquele relacionamento, naquele casamento. E essa pessoa E aí, está traindo, ela pode sim vir a ter um sofrimento. Eu sei que muita gente, eu já fiz um post sobre isso também lá para trás, vou retomar ele, colocar ele de volta depois aí, em que as pessoas, a hora que você fala, né, que a pessoa que trai também tem um sentimento, é de difícil digestão. E o outro cara, ponto que eu me lembro é que a gente tem que pensar também que nem toda traição está ligada a outra pessoa. Né? Não está ligada ao relacionamento.
Aí a gente vai Sim. voltar para as questões dos desejos. Oi, Duda. Eu tava, eu ia perguntar justamente quando você falou do sentimento envolvido. Aí eu vou falar feito Rodrigo, vou jogar uma pimenta aí. Vou, vou, vou postar, como o povo diz, vou postar e sair correndo. É possível a gente gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, né? Até 3, 4, é possível. Sim. Né? O poliamor está aí para nos É, mostrar isso. Agora, a questão é, você gosta de quais formas e sim. como é que isso vai ser organizado? É. Porque aí a gente entra na diferença, que aí eu vou devolver a bola para o Rodrigo, que é o poliamor é diferente, muito diferente da poligamia. Perfeito. Sim. Perfeito. Tanto bem diferente da poligamia e bem diferente também da própria traição. Né? É possível amar várias pessoas ao mesmo tempo. É super possível amar. A questão, como bem a Carol falou, é como eu faço isso e como eu verbalizo isso. Se eu amo outra pessoa, eu não necessariamente preciso falar sobre isso para a pessoa que eu estou casado. Mas se eu vou viver uma outra relação com essa outra pessoa que eu também amo, o quanto é ético, o quanto é leal a gente conversar sobre. Então, o livro Ética do Amor Livre, né, tá aqui, fala um pouco sobre isso. A gente tá falando sobre esse livro aqui, tá, gente? Ética do Amor Livre. A gente tá falando na questão da não monogamia sobre um lugar ético. Sobre um lugar de como que eu falo isso com o outro, como que há consentimento, só a diferença entre traição e poliamor é que a traição, ela não tem consentimento. O outro, ele não sabe, ou se sabe, ele não tá consentindo. Porque a gente pode falar, né? Ah, mas tem gente que sabe. Minha mãe sabia do meu pai a vida toda. Meu pai sabia da minha mãe a vida toda que estava traindo. E aí fica essa fala, né? Só que a grande verdade é que tem outros contextos, né? Tem gente que fica por uma questão de conveniência, como a Jéssica falou da outra vez, e por aí vai. O que a gente está falando é, eu posso até saber, mas eu tenho consentimento em relação a isso, eu concordo com isso, né? Esse ato do amar, eu posso amar, mas o que eu faço? É questão da organização, como a Carol bem falou, né? Perfeito. E muita gente tem medo de conversar sobre, porque é como se tivesse que tomar uma decisão. Nem toda conversa, gente, a gente vai sair da conversa com uma decisão tomada. Isso. A gente pode encerrar a conversa falando, a gente precisa pensar mais sobre isso, porque você acredita de uma forma, eu acredito de outra. Não precisa resolver a relação, o casamento, numa única conversa. Hoje nós vamos sentar e conversar e resolver o casamento. Né? Que aí a gente trazendo aí como lidar com esse relacionamento depois que é descoberta a traição, que a traição é revelada de alguma forma, vai depender também de como é que foi essa descoberta, como é que foi essa revelação. Se é pessoa próxima, se não é pessoa próxima. Porque aí eu não sei, dentro do meu contexto clínico aqui, geralmente são pessoas muito próximas. Então, geralmente tem um estrago na organização muito grande, né? E o que a gente pode pensar em como lidar? Primeiro, qual o significado? Quais são os sentimentos? E se a gente consegue restabelecer confiança e intimidade. Acho que esse é o mais difícil no processo terapêutico. O restabelecimento de confiança. É impossível? Não, mas é difícil. Então, a gente tem que lembrar que o processo terapêutico é difícil e que continuar juntas, é uma escolha. Oi, eu te interrompi. Eu estava pensando, né? Eu estava conversando acho que foi ontem ou foi antes de ontem, com uma pessoa que é justamente sobre essa situação de configurações, né? Que a gente vê muito também, né? Eu acho que é muito difícil a questão de como lidar com a relação após a traição, como você disse. A gente pode tomar a decisão de se separar, de ficar junto. Acho que é da questão da perspectiva, valores. Agora tem também a questão da dependência emocional, dependência financeira, que a gente ainda não falou sobre isso, né? A gente vê muita
situação de conveniência, de simplesmente uma relação de muitos anos, 25, 30 anos, por exemplo, né? A gente vê muitas configurações familiares assim. A gente vê... Aí é onde a gente fala da infidelidade enquanto violência psicológica. Eu vejo... Que fala, nossa, que exagero, mas se tem uma dependência, não é exagero. A gente tem que lidar com violência. Eu vejo, Carol, isso também em muitos relacionamentos de pessoas mais velhas, digamos, pessoas que têm idade de ser meus pais de amigos, pais de pessoas conhecidas, assim, sabe? Em que é um casamento em que cada um mantém uma relação, cada um não, geralmente é o homem que mantém uma relação, né? Não sei se é uma questão de geração também, né? Tem geração de idade e na infidelidade. Então, assim, já ficou cômodo dessa forma. A mulher sabe que não sabe, mas finge que não sabe. Muitas vezes sabem. Ou até por uma questão de conveniência. Tipo, a gente viveu a vida inteira aqui nessa casa. A gente não vai se separar agora depois de velho. Então, vamos viver aqui, dividindo da casa que a gente sempre viveu. Ele vive a relação dele lá fora. Eu vivo a minha aqui, saio com minhas amigas, né? E virou 2 amigos e eles vivem. Ou então, muitas vezes, o relacionamento é pesado, já está desgastado, foi uma traição dolorida, de fato, né? Foi um caso de infidelidade em que a pessoa realmente sentiu a dor dessa traição, mas eles não têm condições de se separar por questão financeira. Sim. E eles permanecem dividindo a casa e muitas vezes com filhos. Ou são muito ricos e não querem dividir o patrimônio. Vamos falar dos 2 polos, né? Né? Eu acho, Duda, que tem até envolvendo aí a estrutura do ego dessa pessoa, sabe? Sim. Como que ego no sentido da autoestima dela, que algumas continuam nessa relação, porque elas, primeiro que pode ser que não tem uma rede. Então, né, uma rede de amizade, não é só dinheiro, mas uma rede de amizade, uma rede de carinho, uma rede de cuidado. Outras que acham que se separarem nunca mais vão encontrar ninguém, então é melhor ficar ali mesmo com isso tudo. Mas eu acho também que tem uma coisa da autoestima, né, consciente e inconsciente, usando aí termos mais da psicologia junguiana, né, da psicanálise, que às vezes a pessoa acha que ela não merece algo melhor. Então, o quanto que ela fica dentro daquela relação. E aí eu faço parênteses, aquele filme que a gente ia ver para essa live, mas depois que eu vi, eu falei, meninas, não precisa ver, que é o lado bom de ser traído. O filme é horroroso, então não vejam, né? Mas uma única coisa boa do filme é que após ela ser traída, ela mete o pé, ela consegue ganhar força e tudo mais. Mas por quê? Ela é uma mulher mais empoderada, ela é uma mulher que tem mais questões financeiras, ela é uma mulher que consegue ter uma rede ali que vai dar esse apoio a ela. Então ela consegue romper com isso. E algumas mulheres, alguns homens também, não conseguem fazer isso depois de ser traído. E aí vem o tema da live mesmo, né? Como lidar após ser traído? Já vou devolver a falar para vocês, mas eu acho que a gente precisa muito ajudar a construir a ideia de que o vaso quebrado ele não vai voltar a ser o mesmo vaso, mas ele pode ser um outro vaso. E eu acho que essa é uma metáfora que usam muito na terapia de casal quando que envolve traição. Porque o vaso quebrou, não sei se isso vai voltar a ser. E realmente não vai voltar a ser. Tem isso, né? Cristal quebrado no colo jamais. Não vai ser mais. Mas a gente pode fazer um outro vaso. A gente pode comprar um outro vaso, ou a gente pode pegar aquele próprio vaso e reconstruir de outra forma, né? Ou e esse eu acho que aprender a olhar para esse vaso com essa rachadura. Perfeito. Né? Perfeito. Acho que é isso. E aí a gente vem até para pensar, existe um lado bom de ser traído? Não acho necessariamente que existe um lado bom. Mas se a gente pega a Esther Perel, por exemplo, a gente vai pensar que tem coisas positivas pós uma infidelidade. O casal, por exemplo, pode incluir no se conectar melhor depois disso. A gente está dizendo que precisa ser traído para isso, tá? É outra história. Mas está dizendo que após uma traição, pode ter coisas que, sim, positivas. Pode ter coisas assim que vai ser reorganizado, né? Pode ter resgate. Como é que vai ser essa elaboração? E o ponto aí você foi falando me lembrou muito a questão da autonomia, né? O resgate
da autoestima com a autoeficácia, aí vem a autonomia, porque não adianta, muitas vezes, a depender desse contexto do que é um relacionamento, como é que é um relacionamento, homem é assim mesmo, casamento é assim mesmo, isso que vai mantendo uma estrutura adoecida. Mas a gente não pode falar que todo casamento vai chegar ao ponto de infidelidade e que é isso e que está tudo bem. A gente não pode mais aceitar essas generalizações, que é o que adoece as pessoas, que aí, né, traz aí os exemplos que a Duda trouxe dos casais mais velhos, que tem uma estrutura de que era assim mesmo, que a mulher tinha que ficar em casa, que a mulher tem que se submeter, então a gente mora na mesma casa, mas a gente não tem mais relacionamento. Se esse casal, por exemplo, a gente está falando como lidar depois, se esse casal, de forma consentida e consciente, resolve, não, nós vamos ficar juntos, mas apenas dentro de uma estrutura familiar e a gente tem outras relações fora daqui. Esse é um novo acordo nosso. E funcionar, não for violento para ninguém, ok. O problema entra quando se é submetida ou submetido. Nós temos também muitos homens submetidos a relacionamentos. Aí eu me lembrei de uma coisa, já que é para trazer pimenta, vamos lá, né? Prática sexual não é para melhorar a relação. Muitas práticas sexuais são usadas de uma forma de infidelidade velada. Vejamos, vou trazer duas, principalmente o swing, tá? Sim. Que é a troca de casal. Dependendo de como a troca de casal é proposta e é realizada, não é uma prática sexual bacana para as duas pessoas. Aí muita gente reclama que é a questão da infidelidade. Ah, ele me traiu, aí me levou para a casa de swing, meio que obrigada para resgatar a relação, mas eu não queria transar com outro cara, mas eu transei porque aí nossa relação ia ficar boa. E ficou boa? Não, claro que não. Perfeito. Né? Então, quando tem esse viés sexual, a gente tem que tomar muito cuidado com a prática sexual em seguida. Porque a gente tem comportamentos, né? Aí o Rodrigo trouxe a Perel, a gente tem que ler casos e casos, enfim. E ela tem um outro livro também da intimidade, que eu esqueci agora o nome. Mas são livros que trazem situações reais, clínicas dela ali do dia a dia. E a gente tem, após a revelação de uma traição, casais que têm uma frequência sexual aumentada. Por que a frequência fica aumentada? Porque o desejo fica aumentado. O que faz? Não de forma clara, tá, gente? O que pode fazer com que esse desejo aumente? Nossa, meu marido, minha esposa é desejado por outra pessoa. Aí eu passo a aumentar meu desejo porque começa a ficar perigoso de novo. Começa a ter o risco de novo. Então, onde é que está meu desejo? Né? Porque aí todo mundo busca um relacionamento seguro. Só que a segurança, a gente tem que tomar cuidado com ela. Se ela entrar nesse lugar de que está tudo bem, eu não preciso fazer mais nada por essa relação, aí pode ser que entre na minha responsabilidade, né? Eu larguei e deixei de cuidar da relação. Tem que ter um friozinho na barriga, né? A gente tem que proporcionar esse friozinho na barriga, né? O desejo, ele não é só o espontâneo. A gente precisa ir proporcionando isso, se isso sendo importante para esse casal, né? Que a gente volta para os vínculos. Qual o vínculo dessa relação? E se infidelidade para essas pessoas está ligada à questão sexual ou não. Então, tá vendo? Não tem jeito da gente fechar um único formato, né? A gente, cada vez que abre, vai abrindo mais e mais. Que acho que a dificuldade até da teoria também se fechar de alguma forma. Eu acredito que ela não vai se fechar de alguma forma, porque a gente tem a pessoa que trai, a pessoa que é traída, os tipos de relacionamento, os tipos de vínculo. Ô, Carol,
Sim. E eu estou vindo aqui em duas questões bem básicas. Eu vou mudar aqui de pau para cacete, como diz a história. Duas questões bem básicas que eu vejo muito em terapia de casal, minha gente. Masturbação como traição, porque a pessoa Sim. está pensando em outra pessoa. No sexo, quando a gente pergunta se a pessoa tem fantasias sexuais com outras pessoas, como é essa fantasia sexual com outra pessoa, se a pessoa fantasia sexualmente com outra pessoa na hora que está transando. Também, né? Sim, que aí a gente Sim. entra nos mitos sexuais, nas crenças, né? No que se acredita. É justamente essa história que eu fico me perguntando da traição, né? Que se pergunta bastante da traição. É como se a pessoa tivesse que andar a vida inteira caminhando naquele caminhozinho sem olhar para o lado, né? Sem nada despertar desejo. Você falou essa questão do desejo, então veio esse clique para mim. É como se a vida inteira, o Felizes para Sempre, de fato, somente aquela pessoa fosse despertar o desejo daqui para o fim da vida, né? Como se o desejo fosse morrer ali, né? Então, assim, a masturbação não fosse mais existir masturbação, e meu marido não sabe que eu me masturbo, minha esposa não sabe, eu tenho que me masturbar escondido, e não pode ver X vídeos, não pode ver nenhum site pornográfico, não pode ter fantasias, não pode imaginar outras coisas, e não pode olhar uma pessoa e achar bonito, interessante, né? Então, assim, até que ponto vai essa situação, né? Sim, Da... a gente volta no controle, né? Porque o desejo é movido por fantasias, né? Então, a gente pode fantasiar com várias coisas. Até que ponto vale a fantasia? Porque até essa questão da fantasia apimenta o relacionamento a dois. Quando a gente fala do fisiologista, né? Do entre quatro paredes vale tudo. Mas vale tudo o que para você, né? O que é que vale para apimentar essa questão do desejo entre eu e minha parceria? Para não ter que, se for o caso, uma relação monogâmica, percebe? E eu vou um pouco além, Duda. Eu acho que a questão de muitos casais, principalmente héteros, tem muito medo do perder. Então, o quanto que eu estar ali me masturbando, vem a ideia de eu não estar sendo suficiente. Que é uma coisa que na traição vem, né? O sentimento de que a traição pode vir, né? A pessoa que foi traída com a ideia da autoestima muito abalada, como a gente já pontuou. Porque vem a ideia de eu não sou suficiente, você precisa de outra pessoa, você precisa dar... E aí, saindo da traição e indo de volta para a masturbação, entra esse lugar. Você precisa desse outro? Será que eu não sou suficiente para você? Será que você está olhando pessoa na rua ou clicando? Isso é muito comum em consultório. Você clicou naquela foto de fulana de biquíni. E aí eu clicar por quê? Porque eu não tenho esse mesmo corpo? Será que eu não sou suficiente para você? Então eu acho que vem esse lugar muito forte. E aí, aí sim, sendo sexista talvez, mas a gente colocando esse recorte de gênero, como que nós homens somos reforçados a não ficar na ideia de ser corno. Sim. Então pra gente, a traição em alguns casos é mais pesada. Porque vem a ideia do julgamento do outro. Então, quando a Carol estava falando de como vai ser esse outro casamento, depende aí da confiança, depende de coisa. Outra coisa também, depende do quanto eu consigo lidar com o julgamento do outro. Porque para um homem, numa sociedade machista, patriarcal e etc., como a gente sempre pontua, pode ser mais difícil para ele ser o corno. Sim. A mulher ser corna entra em alguns casos, como aspas, mais natural nesse sentido. Não que a gente tenha que naturalizar isso, a gente está falando de um contexto social ainda. A mulher corna, né? Aspas, a mulher que foi traída, ela entra ainda como um lugar, tá, mas o cara é homem, é assim mesmo, todo homem faz isso e tudo mais. Mas o homem não, olha lá, o cara idiota que tá aceitando a mulher, que traiu e tal, não sei o quê. Então acho que tem também para volta a questão do julgamento. Esse outro consegue lidar com o julgamento, não só na rua, mas o julgamento familiar também, né? E aí eu acho que é isso que a Duda tá falando, né? Como que entra esse lugar do contrato, mas como que entra o lugar do que eu me sinto confortável e seguro pro outro. Tem esse lugar do outro que tá ali me traindo, e aí ou que pode estar olhando pro outro, e é o medo de eu perder.
E aí o medo de eu perder entra com a questão de ciúmes, que é talvez uma outra live, né? A ideia da posse, a ideia do meu medo, né? Sim. Enfim. E a gente entra, quando vai por esse lugar, aí eu me lembro a gente falou do TEPT, né? Mas a gente também entra em muitos processos de luto quando a gente fala da clínica da infidelidade. Né? Esse processo desse luto de eu achava que eu era suficiente, mas o que é ser suficiente? O que é ser suficiente para o outro? Será que eu sou suficiente para mim mesmo? Que lugar que eu estou querendo ocupar nessa relação? Né? Que a gente tem que aprender a colocar as relações nos seus lugares de relacionamentos. E não de lugar único na vida, de única pessoa da vida. De tudo que eu sou é dentro dessa relação. Né? Isso é muito nosso aprendido aí do amor romântico. A gente precisa brigar com o amor romântico? Não, a gente precisa colocar o amor romântico no lugar dele e aproveitar o que ele tem de bom. Carol, deixa eu falar rapidinho aqui. Aquele filme Na Ponta dos Dedos, eu assisti, né? Essa parte me lembra muito isso. Não vou dar spoiler, porque aí quem quiser assistir, dá para assistir, né? Quer dizer, vocês dois vão assistir, com certeza. Mas o interessante é que, de uma forma bem geral aqui, as pessoas... É um filme que as pessoas... meio que ficção, mas as pessoas tiram as suas unhas, a parceria, né? O homem e a mulher, o homem, enfim, tiram as unhas e botam numa maquinazinha para testar a compatibilidade, para ganhar um certificado de amor. A gente está apaixonado de fato, e aí a máquina vai dar 0, 50% e 100%. Né? Então aí a gente acha que está, né, 100% envolvida naquela relação, e aí as pessoas ficam com medo. Vou fazer o teste ou não vou fazer o teste? Para saber se de fato eu estou envolvida nessa relação, se existe a compatibilidade. E aí o filme gira em torno, né, de um casal que acha que está perfeitamente feliz, ou está perfeitamente feliz, porque eu não vou dar o spoiler, e acontece uma terceira situação aí, uma pessoa que entra na situação e mexe com o jogo, e aí eu faço, poxa, mas o meu tá dando 100% aqui de compatibilidade. Será que essa terceira pessoa que entrou aqui é amor, é atração, é fato? Faço o teste novamente e não refaço? Então, assim, aquela história. Um relacionamento que está bom, como a gente já falou, né? Se eu tô bem, eu tô apaixonada, quer dizer que é necessariamente... Né? É preciso que não esteja bom para me envolver com a terceira pessoa, né? Porque a gente tem sempre aquela situação de que pode ser que eu não esteja bem para me envolver com a terceira pessoa. Mas é possível que casais extremamente apaixonados e felizes, num relacionamento bom, e algum dos dois, em algum momento, se envolva com outra pessoa. E a pessoa ainda fala, né? A gente vê, né? Que a pessoa diz, não largo minha mulher por nada, não largo meu marido por nada. Sou loucamente apaixonado por ele. Foi uma situação que correu isolada e, né, às vezes se arrepende, às vezes não. Aí é difícil entender nessas situações, né, nesse recorte, é difícil entender que muitas infidelidades não tem a ver com a relação que você tá, tem a ver com você e com sua história de vida. Exatamente. Não é essa infidelidade, essa situação não é em relação à relação, é em relação a você como pessoa, com a sua vontade de trair. Né? Isso. Aí a gente vai entrar em valores, em moral, em costumes, né? Que aí a gente tem que contextualizar para a gente poder. Sim. Né? Que aí seja dar pano para manga esse assunto, né? E mil lives sobre, né? A gente conseguiu falar um pouco agora que eu vi, a gente já tem que começar a acabar, né? Acho que a gente passou por muito, a gente ampliou, na verdade, nossa ideia também nunca foi, gente, encerrar o assunto ou trazer um formato, né? Um modelo único aqui. Até porque nenhum de nós quatro, Jéssica não está aqui agora, mas ela também não acredita no modelo único. Então, a gente precisa ver o que aconteceu, o que acontece, quais são os significados aí, como é que essa
parceria, como é que essa relação começa, como é que essa relação é construída, como é que essa relação é alimentada, né? Que aí você foi falando aí dessa compatibilidade. Você que está numa relação há 30 anos, você não é a mesma pessoa que casou. Isso. E não é para ser mesmo, não. Né? Porque muito na briga, ela não é mais a mesma. Que bom! Não é realmente para ela não ser mais a mesma, para ele não ser mais o mesmo. Porque se em 30 anos você for a mesma pessoa, tá faltando crescimento, tá faltando, né, experiência de vida, estão faltando elaborações aí. Carol, inclusive, então, existem casais que refazem o teste. É interessante. Aí, ó, para ver se ainda tem... Que se a gente trouxer, é o que eu sempre digo, aniversário de casamento, data de aniversário de, né, quando a gente começou a namorar, as datas que são celebradas, elas devem ser pensadas também para conversar sobre a relação. É porque quando a gente fala conversa, já pensa na NDR, vai ter briga, a gente vai ter que decidir alguma coisa. Não, gente, e aí? Esse último ano foi bacana? Você sentiu falta do quê? Não, isso aqui foi bacana, ó, isso aqui não, isso aqui, ó, é melhor a gente não repetir, não, que isso aqui não vai dar muito certo. A gente levando essa leveza, né, essa fluidez, uma palavra que muita gente não gosta, por outras razões, mas essa fluidez na relação, você consegue crescer melhor. Melhor assim, com mais saúde, né? Com mais autonomia e não ficar dependendo daquela pessoa. Quando entra na dependência, igual você trouxe a dependência amorosa, aí não tem, por exemplo, os acordos, né, Rodrigo? Qualquer relação, não tem acordo que se sustente sem vida junto. Então, eu acredito que seja sobre tudo isso. E com isso fica o gancho para a próxima, que é o amor, só amor basta, né? Só amor é suficiente, né? Porque acho que é disso que a gente está falando. Né? Será que só o amor é isso tudo, né? Perfeito, acho que é essa colocação toda, não é para fechar mesmo, é sim para a gente ampliar. Obrigado aí quem colocou, né, o feedback de que, né, a Heloísa colocou, a Diana colocou, então obrigado até por estarem aqui, e é isso mesmo, né, são aberturas que a gente precisa, né? Isso. Ficamos aí então, né, hoje, e no próximo mês, na segunda-feira, a gente se encontra novamente, né, Carol? Exatamente, aí nós vamos falar sobre o amor ser suficiente ou não. Né? Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, quiser falar com a gente, né, no direct aí, quiser fazer alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Falo por nós três, né? Vou salvar a live, eu tô ficando expert. Vou salvar, vou deixar aqui. Depois eu vou colocar nos comentários depois, né, as indicações dos filmes, de leitura, que aí já fica ali o registro. E agradeço mais uma vez, Rodrigo, Duda, obrigada. E todo mundo que está aqui com a gente. Como é que é, Duda? Segunda-feira do mês de dezembro. Beijo, gente. Obrigada. A última do ano. A última do ano, verdade. Tchau, gente. Tá, gente. Tchau. Obrigado, gente. Tchau.